Se você quer investir em fundos multimercados e não sabe como escolher os seus, nesse vídeo eu vou te explicar como escolher as duas melhores dicas para você escolher fundos multimercados. Me acompanha ali. Fala aí pessoal, Jonathan Camargo aqui em mais um vídeo e hoje eu vou te explicar como escolher fundos multimercados. Mas antes disso, vou só te dar uma grande dica. Entra nas nossas redes sociais, estão os links aqui embaixo e lá você vai sempre conseguir consumir mais conteúdo, sempre as melhores dicas que a gente tem. Se você não quiser, por exemplo, assistir os vídeos ou se você não tem tempo, a gente também está colocando agora todos esses vídeos num podcast para você conseguir escutar, seja no caminho para o trabalho, ou seja no caminho para a faculdade, para onde for. Assim você vai conseguir escolher, assim você vai conseguir escutar todos esses vídeos e conseguir aí consumir um pouco mais desse conteúdo, seja em áudio, seja em vídeo, ou seja nas outras redes sociais nossas. Bom, mas vamos lá. Hoje o que eu quero explicar para vocês é como escolher os fundos multimercados, tá? Os fundos multimercados, para quem não sabe, eles têm uma grande variedade, mas uma grande variedade mesmo de fundos e de formatos, né, formas que você pode ter para se investir nesse tipo de fundo. Para quem não sabe, o fundo de renda fixa, por exemplo, quando a gente começa a falar de fundos, ele é um fundo que você precisa ter sempre 80% de títulos de renda fixa, os outros 20% ali você tem algum tipo de possibilidade de escolha do gestor, né? Sempre em fundos de renda fixa você tem essa modalidade que é travada. Se você vai para fundos referenciados, a mesma coisa, você tem 95% de títulos públicos, os outros 5% você tem ali alguma possibilidade de escolha do gestor. Quando a gente fala em fundos multimercados, não existem essas travas, né? Como o próprio nome diz, multimercado, ou seja, de vários mercados. Então ele pode investir desde 100% em renda fixa até 100% ações, tá? Ou então, claro, aproveitar outros mercados para poder fazer proteção, né? O que a gente chama de hedge no mercado financeiro. E isso acaba dando uma flexibilidade para o gestor. Inclusive, nos últimos anos tem sido assim muito grande a quantidade de fundos multimercados que tem aparecido no mercado financeiro. E o que isso é bom e o que isso é ruim? Né? Isso é bom para você, investidor, que você tem mais opções de escolha. O que é ruim é que nem todo mundo sabe como escolher exatamente quais são os fundos multimercados que devem compor a sua carteira. Bom, o que eu quero te explicar para você entender exatamente quais são as duas formas melhores para você conseguir saber se esse fundo multimercado faz sentido para você ou não. Primeiro é escolher qual categoria que ele está, né? Você pode ter desde um fundo multimercado, por exemplo, de crédito privado, que investe em renda fixa, e até fundos multimercados de ações. Então, primeiro você vai escolher exatamente qual aquele que mais tem a ver com a sua característica, com o seu perfil de investidor. Tá? Se você é uma pessoa conservadora, você pode ir para um fundo multimercado de crédito privado. Se você tem um perfil mais agressivo, você pode escolher ali os fundos multimercados que tem bastante renda variável ou investimentos no exterior, coisas desse sentido. Mas para você entender exatamente como fazer essa escolha, eu vou te dar dois indicadores que são muito bons para você conseguir escolher. Primeiro, é claro, é a rentabilidade do fundo, que todo mundo já olha e todo mundo já sabe como fazer para determinar se ele é bom ou não. Né? Você vai fazer ou em percentual do CDI, quando ele tem muito renda fixa dentro, ou então em percentual do Ibovespa, quando ele tem bastante ações dentro do fundo. Mas o que eu queria realmente te mostrar é dois indicadores. Um deles chama volatilidade, ou também a gente pode chamar ele de volatilidade, seria equivalente a risco do fundo, tá? E o segundo chama índice de Sharpe. Tá? Eu não quero que você entenda exatamente qual que é o cálculo disso, mas na verdade eu quero te explicar qual que é o conceito dele e por que você tem que entender esses dois indicadores na hora de fazer a escolha do seu fundo multimercado. O primeiro, a volatilidade, que a gente chama que é um indicador de risco, é o quanto o seu fundo oscila em relação a uma média. Tá? Então imagina o seguinte, eu tenho um fundo que ele rende em média 130 do CDI, né? Ou então ele rende em média 15% ao ano, por exemplo, e ele varia ao longo do tempo. Horas ele está rendendo muito mais que isso e horas está rendendo muito menos, mas na média 130. A gente olha simplesmente pela rentabilidade, pô, 130 do CDI é um baita investimento. Mas se ele tem essa grande oscilação, pode ser que eu pegue os momentos em que ele esteja performando mal, e isso é ruim para quem, por exemplo, tem um perfil conservador. Então, primeiro conceito que você tem que entender é se ele tem muita oscilação, se ele tem muita volatilidade, né, se ele tem muito risco. Né? Quanto mais o fundo oscila,
mais risco ele tem, porque você pode ter momentos em que você precise sair do fundo e ele esteja performando mal, você tem um retorno aí até inclusive negativo. Então fica atento nisso, tá? O segundo que eu queria te passar é o índice de Sharpe. O índice de Sharpe nada mais é do que uma relação entre o risco e o retorno do fundo ao longo do tempo da história dele, tá? Se você for em qualquer comparador de fundos hoje, que tem na internet, por exemplo, a Velhos, não ganho nada para falar deles, tá? Mas eu gosto de usar bastante deles, porque eles usam esses dois indicadores quando você vai lá comparar os fundos. Você vai conseguir ver exatamente a volatilidade ou o risco, né? Ele é um valor em percentual, e aí você vai conseguir entender exatamente quanto que varia ao longo do tempo esse fundo. E você tem o índice de Sharpe. O índice de Sharpe, como ele é uma relação entre o risco e o retorno do fundo, quanto maior esse número, melhor, tá? Então se você tem um fundo que tem uma volatilidade pequena e um retorno bom, o índice de Sharpe dele costuma ser bem alto, tá? Então valores aí de 2, 3, 5, 10, até maior do que isso. E aí quando você pega um fundo que tem retornos baixos, né, e tem muita variação, aí você vai ter um índice de Sharpe muito próximo aí de zero, tá? Então sempre você vai olhar esses dois indicadores. Sharpe, ele é a relação de risco-retorno, quanto maior, melhor. E você vai olhar a volatilidade para você ter noção se esse é um fundo que tem muita oscilação. Vou te dar uma dica para você entender, tá? Num perfil conservador, se você tiver fundos multimercados com uma volatilidade de até 1%, 1 até 1,5% no mais tardar, você está falando de um investimento que faz sentido para o teu perfil, tá? E aí você vai ter que olhar o índice de Sharpe dele para saber se ele realmente é bom ou não, se você não tem outras opções melhores. Se você tiver um perfil moderado, aí você deve procurar então fundos multimercados ali que tenham até um 2,5% até 3% de volatilidade, ou seja, de risco de oscilação. E se você tiver um perfil agressivo, bom, tudo que tiver de 3 para cima vai, claro, fazer sentido aí para o teu perfil. Você precisa só escolher em como montar essa carteira para ela também não ficar com muito risco e com baixo retorno, e que você tenha aí uma quebra de expectativa quando você for investir. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Esses dois indicadores, tanto o Sharpe quanto volatilidade. Depois eu vou deixar aqui embaixo, a gente tem um e-book onde eu explico mais sobre fundos de investimento. Inclusive, além desses dois indicadores, tem outros ali que você vai conseguir escutar. Você vai conseguir ler, né? Porque é um e-book. Então, você vai conseguir ler isso e vai conseguir entender um pouco mais de como escolher melhor esses teus fundos multimercados, tá? Fica aqui embaixo, então, na descrição do vídeo ou em algum lugar aqui dessa página, você vai enxergar o e-book, baixa ele lá e consegue consumir esse conteúdo e se aprofundar para começar a investir em fundos multimercados. Além disso, queria chamar vocês, a gente está criando um curso justamente para ensinar as pessoas a como escolher todos os tipos de investimento, né, dentro da sua carteira, dentro do seu perfil, porque a gente sabe que normalmente o que falta para as pessoas realmente investirem bem é conseguir escolher quais são os ativos, como formatar a sua carteira de investimentos, pensando em curto, médio e longo prazo, pensando em quais ativos devem compor cada uma dessas etapas. E por isso a gente está criando um curso que chama O Investidor Milionário, e lá a gente fala exatamente de como conseguir fazer todas essas escolhas e entender exatamente como investir melhor o seu próprio dinheiro. Ele deve sair nas próximas semanas, então ele está ali com uma lista de espera. As vagas são pequenas, até porque eu pessoalmente vou ajudar os alunos do curso. Então, se você quiser entrar nessa lista de espera, o link está aqui, deve ser o primeiro link aqui embaixo. Você entra na lista de espera e aí a gente vai poder ali mostrar o curso para você, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e um grande abraço. Como vocês já sabem, até o próximo vídeo.